alunos, sou o professor Tony Viana. Estamos aqui hoje para nós entendermos a matéria ética. Vamos falar sobre ética pública. E ética pública tem sido cobrado nos grandes concursos, como Senado Federal, INSS, entre outros. Vamos entender também o decreto número 1171, para que a gente possa ter o conforto de saber lidar com o próximo. Mas antes de eu entrar diretamente no decreto, vamos entender, afinal de contas, o que é ser ético. Separei um material para vocês, inclusive, não só nessa aula que vocês estão vendo hoje, também estamos disponibilizando para vocês esse material em PDF, para que tenham um melhor acompanhamento. Então vamos entender de uma vez por todas o que é ser ético no serviço público? Vem comigo. Eu aproveito agora e coloco esse texto para que vocês entendam o que é ser ético. Antes de mais nada, eu preciso entender o significado da palavra ética. E aí, vejam comigo. A ética pode ser definida sob seu aspecto etimológico, isto é, observando a origem da palavra, ou sob seu aspecto real, definindo. Turma, primeiro eu preciso definir qual o significado da palavra ética. Vejam comigo. A ética vem do grego ethos, que significa costume. Primeiro destaque que eu quero fazer aqui com vocês. Costume, uso ou forma de conduzir-se. Quando eu falo em costume, e quando eu falo sobre ética, o que eu estou querendo entender? Para ficar claro para todos que estão me ouvindo aqui agora. Vejam bem, ética a gente estuda a conduta humana em sociedade. Viram? Se eu estou estudando a conduta humana em sociedade, significa o quê? Professor, significa que tem que ser bom para mim e tem que ser bom para você. Porque quando a gente vive em sociedade, a gente não compartilha a vida, o dia a dia. Então, vou repetir, ser ético é entender que tem que ser bom para você e tem que ser bom para o seu próximo. Colocando no popular, sabe aquele ditado, respeito é bom e eu gosto? Ou a minha liberdade acaba onde começa do próximo? Pois bem, isso é ser ético. E, quando eu destaquei aqui para vocês, costume, qual é o costume da nossa sociedade? Eu costumo dar esse exemplo que é muito bacana e eu sei que quase ninguém viveu, para não dizer outra coisa. Sabe quando a gente está no transporte público, seja ônibus ou metrô, e aí eu estou sentado, só que esse assento está escrito assim, assento prioritário para pessoas idosas, gestantes ou com dificuldade de locomoção. E aí, eu não estou gestante, não sou idoso e não tenho dificuldade de locomoção. Não tenho essas prerrogativas. Só que eu posso me sentar nesse assento? Claro que posso. Eu falei que é prioritário. Só que tem um detalhe, né, meus alunos? E quando aparece alguém com uma dessas características, o que eu devo fazer? Isso mesmo. Eu tenho que me levantar e ceder o lugar para uma das pessoas que tem essa característica. Só que, no dia a dia, na prática, isso acontece? Infelizmente é muito difícil, né? E quando essa pessoa, que não tem nenhuma dessas prerrogativas, não se levanta, ela está sendo o quê? Antiética. Porque a conduta dela não está condizente com a sociedade, com as leis, com as regras que regem aquela sociedade. Viram? Então vou repetir. Para ser ético, eu preciso o quê? Ter a minha conduta humana de acordo com o costume da sociedade no qual eu vivo. Mas continuando a minha leitura, turma, olha lá. Duas palavras gregas parecidas explicam o sentido etimológico de ética. Ethos e ethos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Prova, concurso público. Quem vai fazer concurso para o Senado, presta atenção. Ethos pode ser entendido como costume. Refere-se aos usos e costumes de um grupo. Já falei isso. Só que olha o que eu estou destacando aqui em vermelho, meus alunos. Praticamente com o mesmo significado, olha o detalhe, prova, com o mesmo significado em latim. Costume corresponde a mos e moris, originando a palavra moral. Olha onde eu quero chegar com vocês, meus alunos. Ética vem do grego, como eu acabei de ler, ética vem do grego. E moral vem do latim. Aqui, vem do latim. Só que um detalhe. Moral e ética têm o mesmo significado. E qual é, turma? Olha lá, acabei de falar para vocês. Costume.
Então, prova, isso cai demais em prova. Ética e moral têm o mesmo significado. Então, se na minha prova aparecer assim, o termo ética ou o termo moral tem o mesmo significado, essa questão vai estar o quê? Correta. Porque muita gente confunde isso em prova. Uma coisa é o termo, o significado da palavra. Outra coisa é o conceito. E vocês vão ver daqui a pouco que conceito são diferentes. Mas o termo são iguais. Pegou a primeira dica? Ficou fácil, não ficou? Então, da nossa prova, ética e moral têm o mesmo significado. E significa o quê? Costume. Costume em sociedade. Vamos continuar a nossa linha de raciocínio? Vejam comigo. Olha lá. Logo, olha lá. Com relação ao termo etimologicamente falando, ética e moral têm o mesmo significado. Ficou claro para vocês, não ficou? Bacana. Só que conceito muda. E aí, turma, vamos entender agora conceito? Já entendi o significado, o termo, etimologicamente falando. Vamos entender o conceito? Vejam comigo. O conceito de ética é uma filosofia que estuda a moral. Ó, turma, dica para prova. Então, que estuda a moral. Então, prova. Quem estuda quem? A ética estuda a moral. É a base teórica que discute e fundamenta reflexivamente as normas morais. A ética sempre estará pautada em dois princípios. Segura essa informação. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu compartilhar, que eu vivenciar, que eu refletir, que eu discutir sobre conduta humana em sociedade, eu estarei sendo o quê? Ético. Olha o exemplo que eu vou dar a todos que estão me vendo agora. Se eu tenho um compromisso de estar em sala de aula às 7 da manhã, eu, como professor, tenho um compromisso. Quando eu chego às 7 da manhã, não estou compartilhando esse momento, compartilhando esse momento com os meus alunos? Se eu compartilho, estou sendo ético. Bacana para todo mundo, turma? Então, segura aí. Todas as vezes que eu estudar, compartilhar, refletir, discutir a conduta humana, eu estou sendo o quê, turma? Ético. E aí, olha a grande diferença. Olha a grande diferença de ética e moral. Conceito de moral. Olha lá. É o conjunto de princípios e regras de condutas existentes em determinado grupo social. Turma, olha que bacana vai para a prova. Já falei para os senhores, toda vez que eu discutir, refletir, eu estou sendo o quê? Ético. E moral, Tony? Quando eu estou sendo moral? Simples. Na moralidade, conjunto de princípios e regras. Na moral eu não discuto mais. Vamos colocar isso na prática para ficar bacana para todo mundo? Imaginem vocês, nós somos a sociedade brasileira. E aí eu levanto um debate. Na nossa sociedade, nós somos a favor ou contra a legalização das drogas? E aí, turma, quando eu faço esse debate, eu estou sendo o quê? Ético. Bacana? Todos estamos discutindo. Vamos supor que a maioria dos brasileiros apoiam a legalização das drogas. A partir daquele momento, então, usar uma droga que hoje é ilícita se torna o quê? Algo ético. E aí, turma, quando é que vai se aplicar a moral? Eu já sei da regra. Na moralidade, eu não discuto mais nada. Viu como fica fácil? Vou repetir. No nosso país chamado Brasil, posso usar uma droga ilícita? Não, não posso. Discutir isso na ética. Virou lei. A partir do momento que virou lei, eu vou o quê? Aplicar na minha vida. Então eu passo a saber o que é certo e o que é errado. É nesse momento que vem a moral. Então, enquanto na ética eu estudo, na moral eu vou fazer o quê, turma? Olha a dica para a prova. Vem uma setinha aqui, eu vou, aplicar. Vou aplicar o quê, Tony? Eu vou aplicar o que eu aprendi na ética. Na moral, eu não discuto mais nada. Na moral, eu só aplico o que eu discuti lá na ética. Lembra quando eu falei para vocês? A diferença de ética e moral é essa. Então vamos lá. Conceito. Quem estuda quem? Aonde que eu estudo a conduta humana, turma? Na ética. Aonde que eu aplico o que eu aprendi na ética? Na moralidade.
Por isso que na moralidade só precisa ter você e sua consciência. Bacana para todo mundo? E aí, ó, grupo social, de acordo com os valores ali estabelecidos e com o momento histórico vivido. O que é moral hoje pode não ser amanhã. O que é moral hoje pode não ter sido ontem.